Aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oi, Érica, Vitória, Jéssica, Bruno, minha amiga Érica, tudo bom? Regilene, Ana. Oi, Ana. Ana, parceira, tudo bom? Ai, que bom ter vocês aqui, gente. Confesso que estou usando. Estou um pouquinho ansiosa. Muita responsabilidade, né, gente? Muita responsabilidade estar aqui no Instagram da Unigran EAD. Oi, Maiane, minhas alunas queridas, que eu tanto amo. Amo vocês, viu? Hoje é um dia muito especial estar aqui podendo falar com vocês. Oi, Priscila, Aline, muita gente entrando. Vamos aguardar um pouquinho para começar, para eu me apresentar. João Paulo, Geisa, obrigada, Geisa. Que honra ter você aqui. Minha parceira aí de luta. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Meu marido, Gilmar. Um beijo, cuida bem das crianças por enquanto aí. A Thay, oi Thay. Tati. Muito bom ter vocês aqui, viu? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto. Oi, Cherine. Pena que hoje eu não posso prometer sorteio, né, gente? Só quando a live é lá no meu Instagram. Aqui ainda não posso. Mas quem sabe até o final eu mobilizo o pessoal aqui, né? Vamos aguardar mais um minutinho para eu começar a me apresentar para vocês. Mas já estou muito feliz que eu estou vendo muita gente entrando. Isso é muito... Aí a Ana gostou, né, Ana? Ontem foi legal. A Cassiane, minha aluna querida, um beijo. Gabriel, Natan, Aline, Ângela, minha aluna linda do SEMI. Que bom ter você aqui. Aline, Tomara, já estão querendo sorteio. Aí. A Dani, um beijo, minha querida. Foi me orientando de TCC. Um sucesso essa Dani. Edilene, Renan. Bom, gente, a gente precisa começar. A minha filha, judoca na área. Um beijo, Júlia, meu amor. Se comporta nessa live, tá bom, filha? Mamãe vai falar muita coisa pra você aqui hoje. Prof. linda, obrigada. Vamos começar, né, pessoal? Vamos começar porque a gente só tem 1 hora. E quem me conhece sabe que eu falo muito. E aí a live vai cair, não vai terminar o assunto. E hoje a gente precisa começar e finalizar esse assunto. Cibele, uma honra ter você aqui, Cibele. Coisa boa. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Natácia Caetano, coordeno o curso de Pedagogia EAD e semipresencial aqui da Unigran. Trabalho aqui desde 2016. Fui coordenadora pedagógica da escola do SESI, aqui em Dourados, por 3 anos. Coordenei as séries finais, né, do 6º ao 9º ano e o ensino médio. Uma experiência fantástica na minha vida, agregou muito na minha vida essa experiência. Trabalhei como professora na rede municipal, na rede estadual também. E comecei como professora. Maísa, um beijo, professora Maísa, entrando aqui com a gente. Comecei como professora de apoio, hoje é denominado acompanhante terapêutico de crianças com deficiência, logo que eu me formei. Fiz mestrado aqui em Dourados também e estou na educação já há mais de 10 anos.
e é uma profissão que eu tenho muito orgulho. E hoje vir aqui no Dia dos Profissionais da Educação falar com vocês, para mim é muito gratificante, porque eu trabalho não apenas pelo Verinha. Ai, que amor essa Vera, gente. Essa Vera é uma graça. Um beijo, Vera. Eu trabalho nessa área por amor e porque eu escolhi, né? Porque eu escolhi trabalhar com educação. E tudo que eu aprendi na pedagogia, eu passo adiante, eu busco aperfeiçoar, porque eu acho que esse é o caminho. E com os meus filhos, né? Tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos, tenho um filho de 6 anos, quase 7, que é o Pedro, ele é autista, e tenho a Júlia, de 13 anos, que tem TDAH, e que é uma pré-adolescente, adolescente. São fases que a pedagogia e a minha profissão me oportunizaram momentos para que eu possa entender. Quem tem aí essa fase em casa sabe do que eu estou falando, são fases difíceis, né? Adolescência principalmente. Mas hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre algumas áreas de aprendizagem que a gente pode ter em casa nesse período de pandemia. Vocês sabem que nós estamos vivendo desde março uma pandemia, algo nunca vivido antes na história desse país. Situações onde nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que modificar a estrutura da rotina da casa, modificar uma série de coisas para atender as demandas do trabalho, das crianças, enfim. Quem tem filho ou quem é professor, quem tem contato com crianças, sabe das necessidades de adaptação nesse período da pandemia. E eu, como professora, vejo que no curso de pedagogia a gente teve que nos adaptar, né? Nós tivemos que nos adaptar em muitos momentos. Dolores, você está aqui também, um beijo, minha amigona Dolores. Nós tivemos que nos adaptar a esse processo, né? A esse período de pandemia. Então, eu vim aqui hoje a convite do pessoal aqui do marketing falar para vocês sobre essas áreas de aprendizagem que a gente pode ter dentro de casa. Porque a pandemia, embora ela ainda esteja acontecendo, a gente sabe que ela não pode paralisar todo mundo. As escolas, elas precisaram se reinventar, os professores precisaram se reinventar, precisaram modificar as suas práticas, modificar as suas dinâmicas, didáticas. Isso aconteceu em todas as áreas, desde a educação infantil até o ensino superior. Nós, enquanto professores aqui na Unigran, estamos nos reinventando diariamente para atender os alunos do EAD, do semipresencial, coisas que são novidades. Isso não é diferente, é claro, para as crianças. Então eu vim falar aqui um pouquinho sobre essas áreas e vou começar por uma área de aprendizagem que, se você ainda não tem na sua casa, eu tenho certeza que você está perdendo tempo, porque com o seu filho essa área, esse local de aprendizagem, ele é indispensável, principalmente se ele já passou da primeira infância, se ele já passou daquela idade dos 3, 4 anos, se ele já está na fase da alfabetização por volta dos 5, 6 anos, e daí até a adolescência, você precisa ter uma área, que é a primeira que eu vou falar, que é a área do foco, que eu na minha casa adequei, né, e adaptei para que as crianças pudessem ter as aulas online e realizassem as tarefas da escola. Essa área, então, ela serve também para que as crianças possam realizar atividades onde
elas vão ter uma concentração maior, onde elas vão ter uma atenção e um foco maior naquilo que elas estão fazendo. Então é fundamental que nesse espaço ela não tenha distração, ela não tenha contato com as tecnologias, tablets, celulares, videogames, televisão. O momento da concentração para uma atividade onde ela precisa de foco deve ser num ambiente silencioso, deve ser num ambiente sempre agradável, para que a criança sinta prazer em estar ali e faça parte de uma rotina maior. A rotina eu vou estar sempre retomando em todos os ambientes e aí ao final eu faço um fechamento. Ali, nesse ambiente também, ele deve haver alguns materiais para que a criança possa desenvolver essas habilidades de coordenação motora fina, de leitura, escrita, matemática. E para isso, talvez você precise ter aí na sua casa um armário, algumas caixas para separar o material, o próprio material da escola da criança, onde a criança estuda. Provavelmente esse material ele já veio desde que a gente está aí nessa pandemia, esse material já foi entregue para o pai, para a mãe, para o cuidador. Então é importante que ele fique separado num ambiente, como eu disse, né, onde a criança vai ter um maior foco. E lembrando que as crianças menores, elas não vão ficar nesse ambiente por muito tempo. Então, se você tem uma criança aí por volta de 4, 5, 6 anos, como eu tenho na minha casa, esse ambiente, por mais prazeroso que ele seja, a criança ela não vai permanecer ali por 40, 50 minutos, 1 hora. Ela vai ficar ali por no máximo 20 minutos. E aí você pode revezar e trocar com outros ambientes que eu falarei aqui. Nós vamos falar de 5 ambientes, como vocês viram na divulgação, certo? Um outro ambiente, então, quando a gente finaliza essa atividade de foco, onde a criança precisa ficar atenta, prestar atenção, onde a demanda é um pouco maior em relação a isso, a concentração, um segundo ambiente que você pode criar na sua casa. E aí, muitos pais que estão aqui, muitas mães, professores ou pessoas que já tiveram contato com a criança vai se identificar. A criança ela precisa de movimento, ela precisa estar em movimento. Dificilmente vocês vão identificar numa criança calma, paciência, uma criança muito quieta, que fica o tempo todo sentada. Não, a criança ela é o movimento. Então é natural que ela queira se movimentar o tempo todo. Para isso é importante que você faça primeiro alguns combinados e tenha algumas regras para isso, para que esse movimento não seja um movimento alterado, desregulado, desorientado. E aí a gente vai ter algumas consequências como acidentes, birras, choro. E você tenha um lugar onde ela possa fazer as coisas. Porque muitas vezes esse movimento ele acontece dentro de casa. Por exemplo, quem mora em apartamento ou quem mora em um lugar pequeno. Se esse lugar do movimento for dentro de casa, você precisa ter um lugar dentro da sua casa onde a criança vai poder fazer as coisas. Porque senão você vai banalizar o uso do não. O tempo todo você vai falar para a criança: não faça isso, não suba aqui, não suba ali, não. Entendem? E aí esse local do movimento ele vai deixar de ser prazeroso e ele vai acabar virando uma grande confusão e uma grande frustração para a criança. Então é importante que nesse lugar, nesse local onde haja o movimento, tenha primeiro, se você puder, espaço. Segundo, combinados. Todo combinado, gente, torna a punição uma naturalidade.
Então não há necessidade de estar sempre punindo e dizendo não. Essa punição ela deve ser natural, ela deve estar dentro do combinado. Então dentro desse ambiente é importante que você tenha um espaço para criar oportunidades para que o movimento aconteça. Seja ele através de uma dança, onde a criança vai poder aprender ritmo, onde a criança vai poder aprender sobre o movimento, vai aprender sobre coreografia, sobre o corpo. Então, para que se tenha esse espaço, é importante que haja esse combinado. E nesse ambiente do movimento é importante também que você tenha espaço para que a criança possa, por exemplo, brincar de virar cambalhota, de pular de um lugar para outro. Você pode utilizar sofá, que possa pular em cima, colchão, para a criança poder usar esse movimento de um lado para o outro. Enfim, o que é importante aqui é que não haja essa banalização do não, porque toda criança que não para quieta, automaticamente a gente fica repetindo, não faça isso, não faça aquilo. Então é importante que você tenha esse lugar do sim. Não, aqui você pode correr, aqui você pode virar cambalhota, virar estrelinha, pular e extravasar, certo? Aí nós vamos então para um terceiro local. E é importante deixar claro aqui que você não precisa ter todos esses ambientes e oferecer para a criança tudo ao mesmo tempo. Retoma a questão da rotina. É importante que você tenha isso em uma rotina estruturada para que não vire bagunça. Então, o terceiro local que você pode ter aí na sua casa é o da imaginação. A criança, gente, ela é imaginação pura. Vocês podem perceber, qualquer criança, tenha ela um transtorno, uma dificuldade ou não, ela tem imaginação. Por menor que seja, por mais simples que seja, ela tem imaginação própria. Mas se você não estimular essa imaginação, ela acaba perdendo isso ao longo dos anos. E aí ela se cria um adolescente com pouca imaginação, com pouca criatividade e logo, consequentemente, um adulto assim também. Então, nesse canto da imaginação, você também tem que fazer parte dessa criação. Você precisa inventar, criar, ter fantoches, ter roupas que lembre personagens para que você possa atuar, ter bonecos, muita gente tem bonecos em casa, ou se não tiver, fabricar esses bonecos, ter fantasias e fabricar essas fantasias também. Tem alguém falando aqui, o meu filho é TDAH e pensa na imaginação, tudo para ele é brincadeira. A criança com TDAH, eu falo isso porque eu tenho uma em casa, muitas vezes tem muita dificuldade. Então, se o seu filho tem essa imaginação, explore, aproveite, estimule muito isso, porque através da imaginação a gente consegue estimular a linguagem, a expressão facial, a expressão corporal. Então, se a sua criança é muito tímida, é nesse cantinho da imaginação que você vai trabalhar esses aspectos. Por exemplo, na imaginação, no cantinho da imaginação, a criança ela vai assumir papéis diferentes. Ela vai falar sobre... Tem alguém falando, Natácia, aproveitando esse momento, como é a sua experiência com o canal do Galerinha na aprendizagem do Pedro? Ai, legal! Vou falar disso sim, Ana, pode deixar. Vou até anotar aqui, deixar um asterisco para eu não esquecer. Elas assumem papéis diferentes, elas se colocam no lugar do outro. Então, se você tem uma criança que é teimosa, que é birrenta, que costuma empurrar na escola, que costuma morder o coleguinha, use
use esse espaço da imaginação para criar situações onde ela vai vivenciar a empatia, seja através dos bonecos, seja através das fantasias, dos personagens, dos fantoches, mas de uma forma que ela vai se colocar no lugar do outro e assumir papéis diferentes daquilo que ela já vive. Então você vai colocar a sua criança e vai dizer assim: olha, tá vendo que o coleguinha fez? O que a boneca tal, que a Luna fez com o Shrek? Você viu como o Shrek ficou triste? Como é que você se sentiria se isso acontecesse com você? Eu estava conversando isso com a Thaísa, que acabou de entrar, né, Thaís? A gente estava falando exatamente sobre isso. Quando a criança talvez está passando por um período na fase do desenvolvimento, e quem faz pedagogia tem essa disciplina que é show de bola, você identificar qual é a fase de desenvolvimento do seu filho, do seu aluno, ela vivencia alguns momentos difíceis, algumas complexidades que ela não consegue resolver sozinha. Aí às vezes ela se torna mais agressiva, às vezes mais fechada, às vezes mais eufórica. No canto da imaginação, você vai poder inventar histórias para que auxiliem a criança a solucionar problemas. E tudo isso vai se tornar numa aprendizagem muito significativa que ela vai conseguir levar para a vida dela, certo? Aí, a partir desse cantinho da imaginação, então, depois que você criou, né, esse espaço, não precisa ser um espaço em que conste tudo isso que eu falei. Não há necessidade de você, nossa, a professora Natácia falou do canto da imaginação, amanhã mesmo eu vou lá numa loja e vou comprar todas as fantasias que eu ver e vou colocar almofada. Não, gente, o menos é mais. Muitas vezes você tem uma criança que com pouquíssimos recursos você consegue já atender e modificar um pouquinho daquilo que ela ainda não consegue fazer. Então lembre sempre disso, a rotina quitando. Voltou. Tá ok, gente? Dá um joinha. Acho que tá ok. Estão me ouvindo? Porque o meu ainda tá aqui, ó. Agora voltou. Voltou. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos pro próximo. O próximo, então, o pessoal tá dando joinha. O próximo, então, é o cantinho da arte. Gente, qual é a criança? Qual é a criança, não? Grande parte, meu filho tem dificuldade para raciocinar com as questões de provas. Ele lê, sabe a resposta, mas não consegue colocar a resposta na folha. A minha filha também, ela tem muita dificuldade em memória, né? Memória, leitura e interpretação. E no final eu retomo a questão da área do foco e a gente fala sobre isso, a Irvana vai me lembrar, certo? Pra gente não perder o fio da meada aqui, que agora eu vou entrar no campo da arte. A maioria das crianças gostam muito de brincar com tinta, de brincar com texturas diferentes, com artefatos diferentes, com coisas que fazem sujeira. Quem tem filho pequeno aqui sabe da experiência, ou já viveu uma experiência na escola ou em casa, da receita de massinha, da receita de slime. Na minha casa a gente tem uma série de coisas, até no canal do Galerinha, que eu vou falar no final, a gente tem isso, da receita desses produtos, né? Ai, alunas de JTI, que legal! Um beijo, meninas! Olha só que coisa boa! A menina tá falando que tem que ter professor acompanhando. Isso mesmo, tem sim. Só que assim, como a gente tá falando de dentro de casa, aí quem vai ter que acompanhar é a gente. Pai, mãe, quem tá ali cuidando da criança. Avô, vó, né? Por isso que eu tô sempre reforçando que não tem a necessidade de ter todos esses ambientes ao mesmo tempo, todos esses recursos ao mesmo tempo. Mas enfim, esse cantinho da arte, ele é importante para que você realize experiências. Então, não precisa ser todos os dias,
não precisa acontecer várias vezes ao dia, porque esse cantinho da arte vai exigir um pouco mais do adulto. O adulto vai precisar planejar, vai precisar organizar e deixar o ambiente favorável para que a criança venha e execute, não é mesmo? Então, é importante que você faça e tenha esse ambiente específico para isso, com alguns cuidados e com algumas regras. Por que regras? Eu sempre vou bater nessa tecla. A gente precisa dar limites até para as brincadeiras, inclusive nesse campinho da arte. Porque se você apenas coloca para a criança as tintas, o pincel e o papel, a bagunça com certeza vai acontecer. Aí vai pintar a parede que não pode, vai pintar o sofá que não pode, vai sujar a roupa que você não quer que suje. Ao passo que você tem um combinado, que você esticou uma toalha, que você deixou aquilo ali muito bem específico, você vai sim conseguir atingir o seu objetivo, que é o da diversão, o da concentração, de deixar a criança à vontade para explorar o que ela tem de melhor nas artes. Caso contrário, vai ser aquela muvuca, aquela bagunça, aquele transtorno, e aí você, ou o pai, ou o tio, é que vai ficar com a bagunça para limpar no final. Certo? Então, nesse cantinho da arte, é importante que você separe tinta, canetinha. Crianças, principalmente as menores, amam pintar com canetinha. Então, eu não sei em que pé que tá as fábricas de canetinha, mas na minha casa pode pintar com canetinha. Porque, gente, para a criança que recém aprendeu a pegar, né, a ter esse movimento de pinça, pintar com a canetinha é milhões de vezes mais gostoso do que pintar com lápis de cor. Qual sai mais? Qual aparece mais no papel? A tinta da canetinha ou a do lápis de cor? É óbvio que é da canetinha. E aí tem inúmeros recursos que você pode utilizar para auxiliar a criança nisso também. Caso se você mora num lugar muito pequeno, como eu disse anteriormente, num lugar pequeno, apertado, Natácia, eu trabalho 14 horas por dia, não tenho condições, não dá para ter esse canto da arte na minha casa tem muita coisa que quebra, então vamos tentar organizar um lugar diferente. Se no seu banheiro você tem um espaçozinho ali entre o box e a pia, que ele pode explorar com giz, e aí depois você passa uma água ou com tinta, use esse espaço. O importante é que a criança tenha esse momento para poder se expressar através da arte. Isso é fundamental. E pelo menos, gente, 2, 3 vezes por semana, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde as crianças não estão indo para a escola, não estão tendo contato com os amigos. Se para nós está difícil deixar de sair, deixar de ir na casa de um amigo, comer uma pizza, imagina para essas crianças que estão tendo que fazer as mesmas coisas todos os dias, muitas vezes no mesmo lugar, que é a casa, sem o contato de outras pessoas que elas estavam habituadas. Então tem que haver esse esforço, por parte dos adultos para que as crianças sejam atendidas, certo? Agora a gente vai para o último canto, não menos importante, talvez um canto que muitos de nós seja importante para muita gente que nem tenha criança ainda, que nem conviva com criança ainda, mas é o cantinho da calma, é o cantinho que a criança precisa para relaxar, é o cantinho que a criança precisa para desestressar, para se acalmar, para reenergizar. A criança, ela tem a necessidade do movimento, ela tem a necessidade do momento de concentração e foco, ela precisa ser estimulada nos momentos de imaginação, de contação de história, ela faz arte com
tinta, enfim. E aí, depois de tudo isso, ela precisa de um momento para baixar a tensão, para se acalmar, para se regular. Em casa a gente utiliza muito esse termo porque o Pedro é uma criança que precisa se regular devido ao transtorno do espectro autista, mas muitos de nós precisamos também nos regular. E aí, nesse ambiente, é fundamental que não se tenha barulho, não pode ter barulho, não pode ter televisão, não pode ter tablet, não pode ter celular eletrônico, não pode ter nada disso, porque senão nós não vamos conseguir atingir o objetivo que é do real princípio da calma, não é mesmo? Da regulação. Para isso a gente precisa respirar, se acalmar. Então é importante que não se tenha outros estímulos sonoros para atrapalhar a criança nesse momento. Nossa, mas lá na minha casa todo mundo fala muito alto, a gente é muito agitado. Sim, na minha casa também é assim. Mas a gente precisa fazer uma pausa. Nem que essa pausa dure 5 minutos. Essa pausa ela pode durar 5 minutos, 10 minutos. Mas essa pausa ela precisa acontecer todos os dias para que você e suas crianças respirem e possam retomar a energia para continuar o dia, certo? Então, nesse cantinho, se você ainda não conseguiu organizar esse cantinho na sua casa, pense em algum lugar, pode ser na sala, pode ser no quarto, quem tem quintal pode ser no quintal, mas coloque ali uma rede, coloque ali algumas almofadas, coloque ali um colchonete, algo que traga tranquilidade. É isso que as crianças muitas vezes precisam, depois de um dia agitado, depois de um dia tenso, depois de momentos em que ela não conseguiu se regular sozinha. E aí, nesse cantinho pode até haver aquela famosa soneca. Algumas crianças que estavam indo para a escola antes da pandemia tinham um momento da soneca, não é mesmo? Então esse cantinho pode servir para isso também. Então pode ser dentro do quarto, mas é importante que isso esteja presente para que haja, para que a criança possa descarregar as energias, possa relaxar e possa retomar algo que ela estava fazendo e seguir o dia e continuar ali com as suas brincadeiras, com as suas atividades, certo? Agora, falamos então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser que eu retome, a gente retoma um desses 5 cantos, mas o que eu vou falar para vocês aqui, primeiro é a pergunta que a Ana fez a respeito do canal do Galerinha. Para quem já me conhece e conhece o canal, eu criei um canal no YouTube para auxiliar no desenvolvimento do Pedro, que é o meu filho autista. E lá a gente trabalha justamente essas abordagens que eu trouxe aqui para vocês. Na minha casa não tem esses locais tão delimitados, mas tem essas ações acontecendo de formas em momentos diferentes. Então, na minha casa tem o momento do foco, que foi o primeiro que eu falei aqui para vocês. E aí eu tenho vários vídeos mostrando lá no canal do Galerinha como é que a gente trabalha a questão do foco. E o canal ajuda muito o Pedro nesse sentido, porque ele gosta de fazer as atividades para poder gravar para o YouTube. Então, se você tem uma criança que não tem tanto interesse em fazer as atividades no cantinho do foco, você vai ter que criar recursos e estratégias para mantê-la ali. A minha dica é: crie um quadro de rotinas, e lá no canal a gente fala sobre isso também, tem vídeo sobre isso. Crie um quadro de rotinas para que você consiga organizar. Então, se o momento do foco é após acordar e tomar o café, você vai ter que fazer o momento do foco acontecer todos os dias após acordar e tomar o café. Então, em casa isso acontece.
Isso. Ai, que bom. Ajuda muito aqui em casa o canal. Que bom. Obrigada, Ana. A gente tem trabalhado bastante para conseguir disseminar muita informação que a gente vivencia em casa. Porque o canal está ajudando muito no desenvolvimento do Pedro. Eu tenho ficado surpresa todos os dias com os avanços que ele tem tido. Então, por exemplo, a arte, o cantinho da arte. Na minha casa, esse cantinho, ele é o mesmo do foco. Mas como assim? Você veio aqui para falar de vários cantos? Lembra que eu falei que não precisam acontecer todos ao mesmo tempo? O canal é ótimo, é nítido o envolvimento do Pedro. Obrigada, Ana! Sim, ele tem se envolvido a cada dia e ele tem participado e avançado muito. E os conteúdos e experiências compartilhados. Obrigada! Então, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreva. Bom, mas o cantinho da arte, por que é que eu utilizo o mesmo cantinho que é o do foco? Porque o combinado na minha casa é de que a arte que vai acontecer, ela só vai acontecer no sábado e no domingo. E aí, nesse dia, eu libero para que o Pedro produza slime, que é uma coisa que ele ama, que ele se interessa, que ele faz, que ele gosta muito. Então, aos sábados e domingos, ele produz a slime dele. E aí a gente utiliza porque eu não tenho uma casa muito grande, então eu preciso pensar nas estratégias. Durante a semana, esse cantinho, eu dou sinais para ele de que esse é o cantinho do foco. E nos finais de semana, o cantinho do foco vira também o cantinho da arte, que é onde a gente produz slime. E quem conhece o canal do Galerinha já viu lá também muita produção de slime acontecendo. E aí você pode criar o canto do movimento, por exemplo. Ultimamente a gente teve que providenciar a compra de um pula-pula para ajudar na autorregulação por conta do autismo. Esse movimento acontece lá na área, só que ele também acontece lá na piscina, que fica no fundo da casa. Então, o movimento, ele não está fixo em algum ambiente. Não, gente, é movimento. A criança está solta. O importante é que você retome as regras e tenha equilíbrio para que elas aconteçam, certo? Então, vou retomar aqui a questão da punição, que eu acho que é muito importante. Quem tem criança sabe, porque às vezes o grito vem aqui, aquela vontade de pegar pelo braço e falar, moleque, não sobe aí, é gigantesca. Então a punição, ela precisa ser uma consequência natural. Se não cumpriu, isso a gente estava falando hoje à tarde também, eu e a Thay, se não cumpriu, ela deu o exemplo dela e do irmãozinho, ela combinou de brincar, mas antes de brincar, eles tinham que tomar banho. E o irmão não tomou, não quis. Ele disse, não vou tomar banho. E aí, o que é que ela fez? Ela foi e brincou? Ela cedeu? Não, ela cumpriu. Ela não brincou. É um exemplo muito simples, mas que você precisa colocar em prática sempre. Então, se tem esse combinado, por exemplo, na minha casa, a questão do slime com o Pedro. No começo, foram muitos momentos de crise, de birra, até ele entender que o slime é apenas no final de semana. Mas essa frustração que ele viveu é uma frustração que eu estou ensinando para ele, para a vida dele. Ele não vai ter sempre em mãos tudo o que ele quer. Então, eu começo com coisas pequenas que eu tenho controle para que a criança possa ser um adulto melhor, um adolescente melhor. E isso você vai estimular nessas brincadeiras, nesse cantinho do foco, nesse cantinho da arte, nesses combinados. Tem crianças que naturalmente são boazinhas, fazem tudo para a mãe, para agradar a mãe, o pai, a tia, a avó. Perfeito! Aí você estimula outras áreas. Agora, o cumprimento dos combinados para aquela criança que tem um comportamento um pouco mais desafiador, ele com certeza também vai te desafiar, certo? Então, vamos tentar tornar essa punição uma consequência natural para que isso torne a criança
um ser humano melhor. Mais uma vez, né? Não há ordem nessas colocações que eu fiz, o cantinho da arte, o cantinho do movimento, só que é óbvio que você não vai propor para a criança um movimento antes de dormir, certo? Então você não vai chamar a criança para correr em volta da quadra, ou para jogar bola, ou para pular, virar cambalhota, estrelinha, polichinelo 10 minutos antes das 9 da noite, que é o horário que você vai dar banho para dormir. Porque aí a agitação dela vai ser gigantesca, você vai demorar o triplo para ela conseguir baixar a adrenalina e dormir, certo? Aqui é uma dica de mãe que sabe como as crianças funcionam, né? Mas a minha criança às vezes pula, cai na cama e dorme. Que bom para você, mas o ideal é que essa atividade de movimento aconteça de manhã, um pouco antes. A tecnologia, uma coisa que eu quero lembrar também, ela pode estar presente em vários momentos do dia. Hoje em dia, nós temos inúmeros aplicativos que ajudam no desenvolvimento. A volta à calma é muito importante, isso mesmo. Adrenalina, aquele momento em que a criança fica eufórica, faz parte, mas voltar à calma é muito importante, gente, muito importante para a criança. As tecnologias, os tablets, né, celulares, eles são importantes. Mãe, ó minha mãe aí, gente, que orgulho, um beijo, mãe. Mãe, ó, não tô na Globo, mas tô aqui, hein? A tecnologia, ela é muito importante, né? Ela é algo assim que veio para, né, inovar, para diferenciar, enfim. Tem inúmeros aplicativos que auxiliam demais no desenvolvimento das crianças, principalmente nas crianças autistas que ainda não falam, na alfabetização. Eu falo disso porque eu tenho esses aplicativos, mas nem sempre essa tecnologia ela é usada com limite. Ela é usada de forma exacerbada, e aí é onde a gente encontra o maior problema, porque a criança que fica só na frente da televisão, só na frente do tablet, do computador, do celular, consequentemente, gente, ela vai ter retrocessos no desenvolvimento. Ela vai ter problemas no desenvolvimento. Pode não, mas meu filho é super inteligente, ele sabe muito. Vai depender da área que ele vai ter esse problema. Pode não ser agora, esse problema pode não manifestar agora, mas pode manifestar mais para frente. Então, tudo isso, todas essas áreas do desenvolvimento que a gente está falando aqui, elas são importantes também para tirar esse foco da tecnologia, porque nem sempre a criança ela tem essa oportunidade. Às vezes o pai trabalha, às vezes a mãe trabalha, e aí acaba que a criança fica por muito tempo na frente da televisão, na frente do tablet, do computador. Então, isso é realmente um prejuízo muito grande, ainda maior para as crianças menores, certo? Bom, quanto ao curso de pedagogia, mas você aprendeu tudo isso no curso? É claro que não, gente. Eu aprendi muito no curso de pedagogia, eu aprendi muito durante o curso, fazendo estágios, atuando como professora, atuando como mãe, eu aprendo diariamente. Mas os aprendizados, eles vêm ao longo da nossa vida, certo? E para finalizar, Ivana, tinha uma dúvida de uma mãe, eu até coloquei aqui. Oi? Sobre o foco? Eu acho que era em relação à criança com TDAH. Não sei se ela ainda está aqui na live, eu espero que esteja. Mas eu vejo na minha casa, como a minha filha também tem, realmente há essa necessidade das adequações, né? Se quem estiver aqui, né, tem alguma criança com dificuldade, a sua mediação ela vai ter que ser maior, né?
E a sua paciência também, certo? Mas para saber mais, me siga. Crianças que passam muito tempo nas mídias perdem processos de socialização importantes. Exatamente. Esses processos de socialização, gente, eles, principalmente agora na pandemia, eles são construídos entre a família, entre os pais, entre os irmãos, entre os tios. E aí, aquele cantinho da imaginação, ele é uma troca perfeita pelos tablets e pelas mídias digitais, porque ali no cantinho da imaginação você vai poder estimular esses processos de socialização da criança, colocando para ela situações, problemas para ela resolver, situações de empatia para que ela se coloque no lugar do outro, situações de emoção para que ela possa expressar as suas emoções, certo? Exatamente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde as crianças são as mais isoladas, são as que estão, infelizmente, sendo mais atingidas nessa questão social. Então, utilizar desse cantinho da imaginação para explorar exatamente essa construção das habilidades sociais, certo? Bom, agora eu vou só dar um recadinho, que o pessoal aqui elaborou um e-book e vai deixar disponível a partir de amanhã para vocês baixarem com o conteúdo que a gente conversou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, para trocar experiência, informação. Sigam a mamãe lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, no canal do Galerinha Oficial. E como? Tem uma pergunta. E como que? Eu tô com medo do tempo acabar. Dá tempo aí. Dá tempo, né? E como? Será que é uma Du? Acho que é só um ok. Obrigada, Du. Bom, gente, é isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Eu acho que são dicas práticas e de uma pessoa que coloca em prática. Então, dá certo. Ok? Um beijão. Até a próxima. E é isso. Eu acho que é isso, né, Irvana? Pode encerrar. Vamos encerrar.